Introdução. Hoje vamos iniciar o estudo do Evangelho de João, um livro que nos apresenta Jesus de uma forma muito especial. Diferente dos outros evangelhos, João não começa com a genealogia de Jesus, nem com seu nascimento terreno, mas com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Isso significa que Jesus sempre existiu. Ele não foi criado. Ele já estava com Deus antes da fundação do mundo. E mais do que isso, Ele próprio é Deus. Mas então, por que Ele se fez carne e veio habitar entre nós? É isso que vamos estudar hoje. Tópico 1. O Evangelho de João. Prima autoria e data. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou os milagres, ensinamentos e até a crucificação do Senhor. O livro foi escrito entre os anos 80 e 90 d.C. E seu propósito é claro: mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, temos a vida eterna. João 20:13. Segundo, o propósito do Evangelho. Enquanto Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos, João escreveu para toda a humanidade. Ele apresenta Jesus não apenas como um grande mestre, mas como o próprio Deus encarnado. Ele usa a palavra grega logos, verbo, para mostrar que Jesus é a revelação máxima de Deus. 3. A natureza de Jesus. João nos revela que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele tem a glória do Pai, mas também experimentou fome, cansaço e sofrimento. Isso é essencial para a nossa fé. Porque se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos salvar. E se não fosse humano, ele não poderia nos representar. Resumo: o Evangelho de João foi escrito para revelar Jesus como o Verbo divino, Deus que se fez homem para nos dar vida eterna. Tópico 2. Jesus, o Verbo de Deus. 1. A revelação que ultrapassa o passado. João inicia seu evangelho com a mesma expressão de Gênesis: no princípio. Isso nos mostra que Jesus já existia antes de tudo. Ele não é uma criação, mas o próprio Criador. 2. A natureza fundamental do Verbo. Jesus é descrito como Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. Ele não tem começo nem fim. Seu nascimento em Belém foi apenas a sua manifestação física. Ele já era Deus desde a eternidade. 3. No princípio era o Verbo. João 1:1. A palavra verbo, logos, significa palavra, ou seja, a comunicação de Deus com o mundo. Jesus é a forma mais clara e perfeita de Deus se revelar a nós. Resumo: Jesus é a palavra viva de Deus. Sempre existiu e veio ao mundo para nos mostrar quem Deus é. Tópico 3. A encarnação do Verbo. 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. Quando João diz que Jesus é a luz, ele está dizendo que sem ele o mundo está em trevas. O pecado afastou o homem de Deus, mas Jesus veio trazer essa luz novamente. João Batista foi enviado para anunciar essa luz, mas muitos rejeitaram Jesus. Hoje, muitas pessoas continuam rejeitando essa luz, mas nós, como igreja, devemos refletir essa luz ao mundo. 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. O versículo 12 nos traz uma promessa maravilhosa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que não somos apenas criaturas de Deus, mas podemos ser seus filhos, parte da sua família, através da fé em Cristo. 3. A manifestação e a habitação do Verbo. Quando João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele usa uma palavra que significa armar tenda, ou tabernacular. No Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo. Agora, ele veio habitar entre nós em Jesus. Resumo:
Jesus veio ao mundo para trazer luz às trevas, nos tornar filhos de Deus e viver entre nós. Conclusão. Hoje aprendemos que Jesus é o Verbo de Deus, que existia desde a eternidade. Ele veio ao mundo para revelar Deus aos homens. Aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus. Jesus é a luz do mundo e devemos refletir essa luz. Nosso desafio é viver como filhos da luz, levando essa mensagem a todos. Você tem refletido essa luz?